Segue. Queridos irmãos, é um prazer estar novamente com vocês e desejando que essa seja uma noite proveitosa, porque falar de Jesus, falar dos ensinamentos de Jesus, só traz benefícios a cada um de nós. É extremamente gratificante quando mergulhamos no universo do Mestre, as suas passagens simples, mas com uma magnitude, né? um significado de tamanha importância à nossa vida, que eu não tenho dúvida que estaríamos muito melhores do que estamos em relação ao nosso passado se nós não só tivéssemos uma capacidade maior de absorver essas passagens do Mestre, mas absorver principalmente os seus exemplos e como o mundo ainda precisa da mensagem de Jesus, como o mundo ainda precisa relembrar as suas passagens tão esclarecedoras. Esse mundo que vocês estão vendo aqui atrás, né, no mundo virtual, não que eu esteja distante da Terra, né? Muitos de nós, às vezes, reclamamos da vida, dos talentos, dos recursos que temos, mas eu não tenho dúvida, se nos fosse perguntado pela espiritualidade amiga, e aí, quer voltar para o lado de cá, no plano espiritual? Talvez muitos de nós tenhamos a vontade, aqui está muito confuso, quero voltar. Mas estamos no lugar certo, nos momentos necessários ao nosso aprendizado. E vale um questionamento, né? Como o mundo tem trabalhado com os recursos que Deus tem trazido a esse nosso mundo. Como nós, enquanto espíritos imortais, enquanto portadores desse germen, dessa essência, essa semente divina da evolução, como nós estamos reagindo diante dos benefícios que o Pai nos tem oferecido. Então, gostaria, nessa nossa sequência, início do estudo, trazer um pouco essa reflexão a cada um de nós. E até mesmo esses novos tempos que nós estamos vivendo. Essas fisionomias que aí estamos vendo, cada um no seu local, creio que a maioria no Rio de Janeiro, e nos permite, através dessas mudanças, do aproveitamento dos talentos que a vida nos dá, estarmos distantes fisicamente, mas isso não diminui em momento algum as vibrações de carinho, as vibrações de respeito, emanando para esse mundo que tanto necessita de amparo. Então, por exemplo, eu fisicamente estou a 280 quilômetros no mínimo aí do Rio de Janeiro. Estou falando de uma outra cidade. Estou a trabalho essa semana aqui em Campos dos Goytacazes, para quem conhece, né? Terra do vento, e está quentinho, viu, gente? Está divertido. Mas melhora um pouquinho do que no Rio, tem um vento agradável. E estamos tendo oportunidade. E assim as viagens o Mestre fez, em lugares distantes, sempre trazendo a sua mensagem de carinho, a sua mensagem de reflexão, e é o que nós propomos exatamente hoje, a partir do tema, e inclusive com a leitura da página, essa parábola, né, dos talentos. Então, eu vou me permitir, para vocês até acompanharem visualmente, o material que nós temos exatamente tratando do tema de hoje, do nosso estudo, que aborda exatamente a parábola dos talentos. Que os amigos espirituais, então, continuem, né, nos intuindo, nos acompanhando, nos orientando nesse singelo trabalho de estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, deixa eu permitir aqui, vamos compartilhar a tela. Vamos para cá. E aqui, ótimo, vamos lá. Ok. Guilherme, visualizando aí a parábola? Está vendo? Ok. Bom, como temos nessa imagem, e foi relatado ali pelo Evangelho, antes de vermos basicamente a síntese da parábola, vamos reforçar como Jesus se utilizava dessas formas alegóricas, digamos assim, mas com fundamento moral essencial. E Jesus nos traz, além da sua mensagem consoladora, um exemplo magnânimo de pedagogo, né, de orientador, de mestre por excelência.
E Jesus se aproveitava da ambiência onde ele se encontrava, valorizando as pessoas, as suas características básicas destas pessoas que estavam à sua volta, e sempre se utilizava de recursos lúdicos, levando à reflexão, levando ao aprendizado. Da mesma forma que nós, enquanto pais, aqueles que estão nessa condição no plano físico, que em algum momento da atual existência, ou de vidas anteriores, contando a história, né, para os nossos rebentos, nossos filhos, hoje, no meu caso, aí já adultos, sempre contava, era o famoso "era uma vez". E nós lembramos até hoje, passado um bom tempo, histórias que nos foram contadas pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos entes queridos há muito e muito tempo. E daí dá para se entender o porquê que as parábolas até hoje calam dentro de nós, principalmente porque trazem não uma narrativa histórica, não um momento da vivência de pessoas, mas o que esta vivência das pessoas trazem de aprendizado. E Jesus se utilizou muito destes recursos. E vamos relembrar, como aqui comentei antes, essa narrativa alegórica, né, a parábola, que transmite uma mensagem direta por meio, olha que interessante, já uma definição do Wise, né, do dicionário, por meio de uma comparação ou de uma analogia. Então, facilita o entendimento. Quando nos é explicado de uma forma na qual nós vamos relembrar alguns conceitos que nós já temos, o entendimento fica mais fácil, não é isso? E Jesus, tendo essa noção, dessa forma alegórica, ele sempre trazia. Então, todas as parábolas de Jesus nós vamos encontrar um preceito religioso, sempre fazendo referência à religião à época, relembrando dentro do seu conceito que eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe complemento, mas principalmente um preceito moral. Esse é o ponto-chave. Então, quando estudamos o Evangelho, quando abrimos, por exemplo, o Novo Testamento, lá está, parábolas. Tem o nome, podemos ter a certeza, vem coisa boa por aí, ok? Bom, além dessa narração histórica do Michaelis, tem uma outra definição, além de conter um preceito moral, as parábolas do Cristo encerram ensinamentos, eu fiz questão de trazer essa definição, ensinamentos admiráveis. Quem não se comove, e fazendo um paralelo com o momento que nós estamos vivendo no mundo, de catástrofes, da questão de guerra, de abalos intensos na nossa humanidade, em que, por exemplo, a parábola do bom samaritano não tem a sua importância nos dias de hoje. Estamos vendo, de uma forma lamentável, lá a invasão da Rússia, na Ucrânia, o famoso corredor humano, aqueles que se prontificam em auxiliar. Então, são os verdadeiros samaritanos, digamos assim, em pleno século XXI, com recursos beligerantes, conflitos de poder que ainda estão existentes. Porque a parábola trazida por Jesus, mas o ensinamento admirável, o ensinamento moral, o ensinamento religioso, ele continua, né, mantendo-se presente até os nossos tempos atuais. Aí vem, já que a parábola é dos talentos, vamos lembrar o que é talento. Será que talentos são aqueles que aparecem na mídia, nas redes sociais? Quando às vezes fulano tem talento, mas o que é isso? Existem alguns significados, vamos entender alguns para fazermos um paralelo exclusivo com a parábola. Esse talento, na sua origem, basicamente era um peso e moeda dos gregos e romanos. Olha que interessante. Então, porque falou, né, distribuição, entregando aí vai. Então, era uma forma, um objeto, basicamente associando uma moeda, que era utilizada, era simplesmente um peso ou moeda. Era um objeto. Mas também temos o sentido mais expansivo e figurado, que é quando se afirma que alguém tem um talento, é alguém que é grande e possui uma brilhante inteligência. Muitos têm um talento para as artes, muitos que aqui estão têm um talento para a tecnologia, tem outros, eu me assusto, me fez lembrar
os nossos irmãos da Casa de Bezerra, quando no início da pandemia, 2 anos atrás, nós elaboramos algumas oficinas do famoso Zoom. Hoje nós estamos aí com vários participantes que não se sentem tão assustados com esse ambiente virtual, já estão dominando uma tecnologia. Por quê? A inteligência foi sendo desenvolvida. E como se desenvolve o talento enquanto inteligência? Experienciando, se permitindo, identificando falhas, buscando conhecimento, vencendo barreiras. Aí o talento aparece. É evidente que existem talentos natos, aqueles chamados ouvidos absolutos, né, grandes músicos. Beethoven, por exemplo, ao final da sua existência, é surdo, mas foi o período que ele pôde produzir as suas sinfonias mais belas, porque captavam exatamente as energias espirituais. É uma disposição natural, é uma qualidade superior. Então, quando se afirma que tem um talento. E outra definição é alguém, né, um espírito inteligente, de grande capacidade. Mas será que Jesus fazia referência a que tipo de talento? A essa grande inteligência? Que atributos são esses? São a partir dessas reflexões que nós vamos seguir. Então vamos lá. A parábola dos talentos, só para ela é pequena, vale a pena só uma relembrança da sua passagem. Ó. E também será como um homem que, ao sair de viagem, deixa eu reduzir aqui, vamos lá. De viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. Olha que responsabilidade. Então, um homem com condições, com bens abastados, chamou os seus servos, no entendimento, os seus colaboradores de hoje, né, os seus funcionários relacionados às empresas. A cada um ele deu 5 talentos. Então, fez uma divisão igualitária. A outros 2, a outro 2 e a outro 1. Então, vamos entender um pouco mais à frente esse simbolismo. A cada um de acordo com a sua capacidade. Ó, eu destaquei em negrito. Interessante que vamos entender que esse senhor, a princípio, há que se entender que tinha um conhecimento dos seus servos. Ele os conhecia pelos nomes, eles sabiam das suas habilidades e usou o talento enquanto moeda para que pudessem partir, né? Que ele pudesse partir de viagem e deixasse esses recursos. Mas interessante é observar que a cada um conforme a sua capacidade. Isso também está associado na visão da própria doutrina espírita, que a cada um no lembrar de Jesus segundo as suas obras. Então, temos o que precisamos. Passamos por aquilo que precisamos passar. Aí vem a narrativa do mestre. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Interessante a atitude desse primeiro. Ele recebeu o talento e saiu imediatamente. Há uma reflexão sobre isso. Quantos de nós que recebemos os recursos da vida, os recursos divinos, e adoramos tantos recursos como esse gesto que eu estou fazendo, não de briga, de agressão, mas de retenção. Isso é meu, isso me pertence, me foi dado à guarda, então eu vou guardar. Mas esse primeiro servo que fiz imediatamente, ele aplicou, isso é, ele tomou ação, ele teve atitude, ele não se precaviu praticamente, não se sentiu bloqueado. Então, ele sentiu na responsabilidade de multiplicar aqueles talentos. E interessante, imediatamente, ele partiu para a ação. Ele não ficou simplesmente meditando, refletindo, analisando. Ele partiu e fez. Também, o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Então, tinha 2, ganhou mais 2. Multiplicou o talento recebido. Mas, aí vem a narrativa, teve um que simplesmente o que fez? Acreditando que estaria valorizando, ou melhor, preservando o talento recebido pelo o seu mestre, o seu patrão, ele cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Bom, eu sei aonde ele está. Eu cavei o buraco, eu guardei, ninguém vai pegar. Quando o patrão voltar, eu vou devolver, porque está praticamente seguro. Então,
Essas são as três situações básicas que nós vamos encontrar. Mas vamos avançar mais um pouquinho. Aí, na sequência, depois de muito tempo, a viagem foi com ida e volta. O Senhor simplesmente não saiu e abandonou os seus bens, as suas terras. Ele retorna. Ao retornar, nada mais do que justo, ele quis uma prestação de contas, procurando, através da chamativa dos seus servos, e vamos acertar as contas. O que tinha recebido 5 talentos, como nós vimos, ele trouxe outros 5. Olha que interessante. E disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. Olha que interessante. Então, multiplicou, digamos, vezes 2, ampliou em 100% a capacidade daquele talento recebido. O Senhor respondeu. Será que foi interessante para ele, diante dessa situação? Disse ao seu servo: muito bem, servo bom e fiel. Isto é, este primeiro desempenhou o seu papel. Recebeu uma incumbência, recebeu uma tarefa, deu significado pessoal a essa tarefa, algo que não lhe pertencia. Mas, de alguma forma, ele trouxe para si a responsabilidade da manutenção daquele recurso. Porém, ele não se poupou. Ele, vimos antes, ele imediatamente saiu para multiplicar os bens. Ok. Aí o Senhor respondeu, a devolutiva do Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. Você é fiel no pouco. Eu porei sobre o muito. Aí a dádiva, o merecimento. Venha e participe da alegria do meu Senhor. Então, foi chamado, olha só. Você fez muito bem. Então, vem aqui para ter as benesses, isso é ter acesso a melhorias, a outros talentos. E a história se segue. Temos na sequência, veio também o que tinha recebido 2 talentos. O que recebeu 5, transformou em mais 5. Quem recebeu 2 disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. Olha, recebeu 5, devolveu 5, recebeu 2, devolveu 2. O Senhor então respondeu: muito bem, servo bom e fiel. A mesma devolutiva com o primeiro servo. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, vem e participe da alegria do meu Senhor. Parece um copiar e cola, né? Foi o mesmo procedimento do Senhor. Porém, temos um outro personagem na parábola dos talentos trazidos por Jesus. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento apenas e disse: o servo, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Então, esse terceiro servo estava tentando encontrar uma justificativa para o ter enterrado esse talento, porque ele admitiu que o servo, ou melhor, que o Senhor era extremamente severo. E aí, o que aconteceu? Aprendizado. E ele justifica qual foi o motivo da sua atitude. Enquanto o primeiro saiu imediatamente, o segundo resolveu dobrar o talento recebido. E o terceiro teve medo. Ele sabendo, o patrão é severo. Se eu fizer alguma coisa estranha, se eu fizer, digamos, popularmente, alguma bobagem, alguma besteira com esse talento, eu vou ser advertido, eu serei punido. Então ele ficou receoso, com medo. E nessa hora o que se faz? O que ele fez? Saiu e escondeu o talento no chão. Só ele sabia, como eu falei antes. Veja, aqui está o que lhe pertence. E o terceiro servo, imaginemos, que estava se sentindo de alguma forma satisfeito, porque pelo temor, ele diz: olha, não perdi nada, estou lhe devolvendo o que o Senhor me entregou. Porém, vamos observar que a postura do Senhor em relação ao terceiro servo foi um pouco mais intensa. Quando ele disse a ele: servo mau e negligente. Ué, mas como? Eu recebo um talento, vou e guardo, vigio, monitoro para que nada aconteça e fui mau e negligente? O Senhor explica: você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então,
Você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, os especialistas em finanças, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Então, esse regime capitalista já existia à época do Cristo, né? Essa troca das moedas, do lucro em si. Bom, qual o aprendizado que fica para cada um de nós? Aí fecha a parábola com o mestre. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Então, o primeiro, qual foi a característica dele? Imediatamente ele saiu para multiplicar os 5 talentos recebidos. Como ele multiplicou, agora ele tem 10, passou a receber mais um. E aí vem a orientação. Pois a quem tem, mais será dado. E terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que lhe tem será tirado. Então, quem recebeu um, guardou, deu vazão ao seu medo e perdeu, foi retirado aquele talento que tinha. E aí, uma frase que nós já conhecemos do Evangelho, e lancei fora o servo inútil nas trevas, é forte isso aqui, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa expressão é muito comumente usada, né? Do pranto, do choro, do ranger de dentes. Essa é a passagem. Mas qual o simbolismo, qual o aprendizado que nós devemos tirar dessa lição de Jesus? Primeiro, um questionamento. Quais são os talentos que nós recebemos? Cada um de nós que aqui estamos. Vamos entender esse desenho, nós temos uma vida. A vida material e, acima de tudo, a vida espiritual. Sabemos, à luz da doutrina, que aqui estamos de passagem. E nessa passagem por este planeta Terra, nós temos algumas dimensões, podemos considerar assim, nessas círculos aí em volta dessa estrela, sem nenhum simbolismo, apenas um efeito didático. A nossa vida oscila na nossa parte pessoal, onde nós estamos, com quem nós estamos, a nossa vida de relação com o outro. Nós temos o nosso núcleo familiar, aqueles entes queridos, aqueles que estão conosco no mesmo teto. Nós temos também um aspecto de vida, digamos, mais intenso, dependendo do atual estágio evolutivo, da atividade profissional, exercendo o seu papel na sociedade, ampliando o seu conhecimento, orientando pessoas, sendo útil à sociedade na geração, né, de mão de obra, na geração de bens, de recursos necessários à vida material. E nós temos, no entorno disso também, a nossa vida de relação, os relacionamentos. Relacionamentos afetivos, relacionamentos emocionais, com todos esses que estejam no nosso núcleo mais pessoal, no núcleo familiar, no ambiente de trabalho profissional e, por que não dizer também, no ambiente da casa espírita. E a vida também, temos que lembrar, recebemos os talentos espirituais. Não é a inteligência do cérebro, é a inteligência do espírito imortal que nós somos. São as oportunidades de existências que se renovam. Então, são muitos os talentos. E podemos afirmar que a nossa vida teria um significado mais ameno, muito melhor valorizada, se lembrássemos e agradecêssemos mais intensamente a cada dia tudo que a vida nos tem oferecido nesses círculos que nós estamos vendo mais à frente. Bom, só que na parábola dos talentos, para a gente entender da forma didática, quem é esse Senhor? Será que vocês concordam com o que eu estou trazendo aqui? Quem é o Senhor? É Deus. É Deus que nos dá os talentos necessários para convivermos, termos a vida em abundância em todos aqueles aspectos mostrados ali anteriormente. Mas também, quem são os servos? Alguém tem ideia? Se alguém pensou, em todos os trabalhadores da vinha do Cristo, somos todos nós. Nós já conhecemos o Cristo. Já ouvimos falar,
continuamos a ouvir falar, estamos falando dele. Então, todos aqueles que estão trabalhando na seara do Mestre são servos. E até vamos à frente, todos nós que estamos encarnados no planeta somos servos de Deus. Não que necessariamente estamos à mercê dele, no sentido de que ele respeita e valoriza a nossa liberdade de escolha. Mas ele jamais vai permitir que, à beira de um abismo de decisões precipitadas e equivocadas, ele vai, evidentemente, respeitar a nossa decisão, mas sempre haverá uma imposição maior em algum momento de um limite. Não é o errar, 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 errar. E alguns até utilizam o jargão popular, é errando que se aprende. Temos que tomar muito cuidado com essas frases feitas, com esses conceitos arcaicos. Quem diz que necessariamente nós precisamos errar? Quando estudamos a doutrina espírita, o que os espíritos reveladores já informaram a Kardec quanto à evolução, tem alguns espíritos que, o caminho é esse, é do bem, é esse que eu vou seguir. Enquanto os muitos escolheram de formas diferenciadas. Não sabemos ainda, é certo, quais foram os primeiros direcionamentos nas primeiras existências, mas espíritos outros escolheram um caminho de valorizar os talentos que a vida praticamente lhe forneceu. Mas o que são esses talentos trazendo para a nossa realidade? Simples. Esses talentos simbolizam os infinitos recursos divinos. São infinitos. Esse ar que respiramos, essa tecnologia que nos une, independente da distância física, o alimento que sacia a nossa necessidade fisiológica, a água que nos abastece, nos sacia, mas principalmente o auxílio espiritual, a oportunidade de vida, os momentos desafiadores. Tudo isso é disponibilizado por quem? Por Deus, nosso Pai Criador, com o objetivo principal que nós possamos progredir espiritualmente, sempre, sempre e sempre. Então, claros, quem é o Senhor, quem são os servos e o que são esses talentos. Mas quem é o personagem principal dessa parábola? Vocês têm ideia? Vamos lá. Mas será que o principal é esse? O servo inútil, aquele que recebeu um talento. Mas como? O mais importante não foi aquele que teve 5 e multiplicou por mais 5? Não foi o que recebeu 2 e multiplicou por mais 2? Como o personagem principal é aquele que foi classificado, taxado pelo Senhor como um servo inútil, que seria simplesmente penalizado. Mas por que esse personagem é o mais importante? Por quê? O alerta está em cima disso, isso é, não adianta receber os talentos se nós, por medo de nos arriscarmos, calcularmos os riscos, sairmos para a vida, nos desvencilharmos daquele chamado homem velho, enraizado em orgulho, em egoísmo, em lamentações, assim nós não temos condições de evoluir e ajudar a evolução do nosso mundo. E qual o significado da viagem do Senhor? Porque o Senhor, tudo começou porque ele decidiu viajar. Ele se afastou dos seus bens. Para onde ele foi? No sentido figurado, nós temos, ele voltou para as esferas superiores. Vamos fazer uma associação desse sentido, né? Voltando para momentos mais à frente, onde estão os reais talentos. Já que esse servo é Deus, como nós vimos. Ou, desculpa, o Senhor maior é Deus. Deus das esferas superiores nos monitora, nos acompanha, oferece tudo aquilo que nós precisamos para a nossa evolução. Mas não fala a parábola a princípio por quanto tempo o Senhor ficou ausente. Na parábola, de uma forma objetiva, não é dito em quanto tempo o primeiro multiplicou 5 por mais 5, o segundo que multiplicou 2 por mais 2, e o terceiro que se precaveu, achando que estava fazendo o suficiente para agradar o seu Senhor. Por quanto tempo ele ficou ausente? Nós temos. Para esses servos,
vamos associar uma encarnação terrestre. Opa, aí a coisa começa a ficar mais alerta, não sinistra. Por quê? Cada talento que recebemos, essa existência é mais um talento que a vida nos dá. E nesse talento maior, que é uma nova oportunidade, através de uma existência, digamos assim, mini outros talentos vêm até nós para que possamos aproveitar. Hoje estamos encarnados. Não sabemos ao certo quando será o momento derradeiro da desencarnação. Segundo os orientais, eles dão uma boa orientação a cada um de nós em encarar cada dia da existência como se fosse o último. Se hoje, 14 de março de 2022, até a 24ª hora desse dia, é o tempo de oxigênio que temos para estar nesse mundo. Não que o mundo vai ser destruído. Nós estamos sendo convocados a voltar ao plano espiritual. Primeiro, eu digo por mim, eu tentaria negociar com a turma. Pessoal, olha só, tem certeza que sou eu? Tem muito homônimo por aí. Não dá para ajudar mais um pouquinho? Vai que eu peço para a Tereza agendar mais um estudo lá na casa, né? Você tem que estudar mais, você tem que aprender. Dá um tempinho, dá uma olhada na ficha aí. Eu acho que deve ter algum troco. Sabe essa história de clonagem de WhatsApp? Eu acho que clonaram a minha imagem aí, clonaram a minha encarnação. Deve ser uma farsa. Nada disso, queridos irmãos. Nós somos únicos. Nós temos que valorizar esse momento. Se não sabemos quando chegará esse instante fatal, é aproveitar cada dia da existência, de uma forma abrangente, não nos poupando, não nos precavendo em demasia, mas jamais sendo extremamente afoitos nas tomadas de decisões, afoitos para querer vencer o mundo. É muita presunção. Primeiro nós temos que vencer o maior inimigo, né? Quando Sócrates foi interrogado qual o maior inimigo, qual a maior dificuldade do ser humano, e ele sabiamente respondeu: conhece-te a ti mesmo. Falou todas as coisas mais fáceis. A mais difícil é isso. Porém, nós precisamos estar cada vez mais atentos para seguir. Qual a motivação de uma distribuição diferenciada dos talentos? Por que o servo distribuiu 5, 2 e 1? Será que tem alguma lógica na visão divina? Aqui está. É a capacidade de cada um. Não é isso? A cada um segundo as suas obras. O Senhor, no caso Deus, sabendo da nossa capacidade, oferece aquilo que nós temos condições de absorver. Por mais que gostemos de uma determinada área de conhecimento, digamos, à luz da doutrina espírita, mas eu adoro estudar a parte científica da doutrina espírita. As explicações dos sóis dos planetas, a formação dos mundos, a forma como a vida planetária se mantém, a evolução das espécies, tudo maravilhoso. Porém, alguns outros têm dificuldades para essa capacidade de entendimento. Mas também nós sabemos que o conhecimento por si só não é o suficiente. De nada adianta conhecermos de cabo a rabo o Livro dos Espíritos, de lembrarmos as mensagens maravilhosas, as instruções dos Espíritos em o Evangelho segundo o Espiritismo, sabermos quem foi o médium que recebeu, mas de nada vale esse conhecimento se não trabalharmos intensamente, arduamente, para vivenciar o conhecimento. No dizer do mestre, a fé sem obras, ela é morta. Não adianta acreditar apenas que Deus nos oferecerá, conforme a nossa capacidade, tudo aquilo que nós precisamos. Mas por que será que o terceiro servo teve medo? Será que vocês já pensaram nisso? Os outros dois não tiveram, tiveram ação. O outro foi a ausência, né? A inação, o medo, o receio que o paralisou. Por não saber utilizar a concessão celeste. Então, nós vimos os talentos, as concessões que Deus nos dá. Então, por não saber como utilizar. Se eu não sei o que fazer com aquele talento, o que é mais fácil? Guarda, esconde. É uma falsa proteção. Não é isso que Deus deseja de cada um de nós. Mas
O que motiva essa condenação do terceiro servo? Porque ele foi condenado. O Senhor, ó, sai daqui que você não merece estar entre nós. E o reforço, a falta de compromisso. Sabe, trazer para si mesmo um conceito de autorresponsabilidade. O que eu digo como autorresponsabilidade? Não adianta nós buscarmos justificativas para a nossa omissão diante das dores do mundo. Não adianta buscarmos os culpados pela desmoralização, pela ausência de alguns valores éticos, seja em ramos empresariais, seja na política, seja em várias esferas do nosso mundo. De nada vale nós criticarmos a sociedade não tão colaborativa como deveria ser. A pandemia intensificou essa colaboração, as tragédias que têm abalado o nosso próprio mundo, as guerras emergentes, os conflitos bélicos, têm permitido que a humanidade também cresça com isso. Mas já vimos muitos irmãos, muitos companheiros que não se mobilizam num auxílio maior, seja através da prece, seja através de um pensamento mais positivo para com a humanidade, que simplesmente diz, mas todo mundo passa hoje por aquilo que precisa passar. Alguns até dirão, é a lei de causa e efeito, é a lei do karma. Então, esses refugiados de hoje merecem passar o que estão passando. Aqueles que tiveram as suas vidas ceifadas nas catástrofes da natureza, tiveram o que mereceram. Mas onde a caridade no momento desse? Nos posicionar no local, na ambiência desses nossos irmãos em humanidade. Porque se eles estão passando por isso, muitos deles terão uma oportunidade de crescimento. Imaginemos esses refugiados, por exemplo, da Ucrânia, tendo que deixar os seus bens, partir uma viagem para um destino ignorado, onde serão acolhidos, vão ter que reiniciar e recomeçar. É muito simples olharmos a notícia a quilômetros de distância, mas as oportunidades que temos, se estamos no Brasil, é um agradecimento maior, por maiores dificuldades que ainda possamos encontrar. Mas por que será que temos medo? Aqui eu coloquei, está passando ali, vários entendimentos que, em parte, pode acontecer com cada um de nós. Não é por nos denominarmos espíritas, somos perfeitos e não temos medo. Eu tenho. Quantos receios nós temos dentro de nós? E aqui são alguns, só para a gente ter ideia. Tem gente que tem medo do fracasso. E se eu fracassar? Como é que eu vou viver com esse fracasso? E se eu for rejeitado, se eu não for aceito? Muitos têm o medo do confronto. Evito esse confronto para não ter nenhum aborrecimento. Quantos têm medo da solidão, de estarem sós? Quantos têm medo da morte, inclusive espírita, tá? Conheço muitos companheiros espíritas que, fala de tudo, mas não fala dessa história da morte que eu fico todo assustado. Por quê? Vale um questionamento, uma autoavaliação. O que tens feito dos talentos que Deus tem oferecido? Se estamos escondendo, aí sim nós podemos. Tem gente que tem medo de cobra, né, de insetos, medo de uma perda, medo de ser diferente. Tem gente que tem medo da mudança. A mudança faz parte da vida. Tudo flui, já disse o pensador Heráclito. Assim é a natureza. Quantos têm medo de desconhecido? Esse medo, até certo ponto, todos eles. Tem gente que tem medo de espírito. Olha, eu não quero ver, não. Ouvir até que eu consigo, mas ver eu fico assustado. Tem gente que tem medo de ser médio. Se eu for médio, eu vou ter arrepio, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. E medo de barata, ladrão e por aí vai. São medos. Esses medos podem, devem ser contornados, porque nós vimos que quando eu me permito medo, não o medo natural, que está na lei de conservação. O desconhecido, sim, é bom que se tenha essa precaução. Mas aí a reflexão, quantas oportunidades nós já tivemos e que nós não aproveitamos? Por esses medos aí e tantos outros. E se não der certo? Mas como é que você vai saber? Fazendo. E se eu não conseguir, como é que nós vamos descobrir? Tente fazer.
Mas se eu me encontrar no caminho errado, como é que você vai descobrir? Entrando no caminho e descobrindo o seu caminho certo. Isto é, nos permitindo. Não é nos precavendo, não é nos poupando. Igual o nosso corpo, gente. Não sei se aconteceu com vocês, mas nesse período de pandemia, não sei o que aconteceu. As minhas roupas encolheram, principalmente as calças e camisas. Se é que vocês me entendem, encolheram. Não sei o que foi. Se teve alguma variante aí da Covid, não, mas a realidade foi outra. Aumento de peso. Eu tinha um exercício mais intenso de ciclismo, pandemia em casa, proteção, continuo, mas em um outro momento. O organismo, acostumado ao exercício mais intenso, meu amigo, parou. E a alimentação, esse foi meu descuido, continuou no mesmo nível. E o que acontece? São as oportunidades que nós geramos. Então, quem foi o responsável? Não foi a pandemia que fez com que eu aumentasse de peso. Foi, de repente, o meu descontrole, a ausência de exercícios e por aí vai. Mas sempre temos alternativas para fazer o melhor. E vamos relembrar, para a gente caminhar aqui para o final, no livro, ou melhor, no livro de estudo sistematizado da FEB, eu encontrei aqui uma passagem muito interessante para facilitar o nosso entendimento da parábola dos talentos, que é o terceiro livro que está da própria FEB, é um roteiro, que diz o seguinte, ó: os que recebem 5 talentos são espíritos jamais experimentados. Olha que interessante. Então, aqueles que têm uma bagagem, uma capacidade, porque saem para a ação e geram resultado. Então, têm mais experiência, são mais vividos, que reencarnam, melhor dizendo, para missões de repercussão social. É uma Madre Teresa de Calcutá, é um Gandhi, a irmã Dulce. Tantas pessoas hoje nós temos aquelas pessoas com uma ligação social muito grande nas comunidades carentes. Nesse hotel que eu estou aqui em Campos, é um hotel, essa casa, ele tem uma parte nova, mas essa casa é um palacete, só tem 140 anos, olha que interessante. E eu estava lendo hoje, numa das salas, a história de uma senhora, aqui de Campos, Finazina. Olha que nome interessante. Finazina. Por que ela tinha esse nome? Foi dado a ela porque ela nasceu no dia de finados, né? No dia 2 de novembro. E ela possuía muitos bens, isto é, talentos materiais, e era muito comum na sociedade, no final do ano, principalmente no período do Natal, formavam-se filas na frente aqui desta casa dela, onde ela distribuía alimento, distribuía brinquedos às crianças, tinha um trabalho social muito interessante. Então, desenvolveu um trabalho na região até hoje, é respeitado, e quantos praticamente fazem? Os que receberam 2 são destinados a tarefas mais restritas, porque não tem capacidade, mas não tanta quanto os espíritos mais com maior bagagem. São destinados a essas tarefas, digamos, de âmbito familiar. Vêm para cooperar aquele irmão mais necessitado, porém, aqueles que recebem 1 não têm outra responsabilidade senão do que? De promoverem o progresso espiritual de si mesmos. Olha que interessante. O de 5, mais experiente, ampara um grupo maior, acolhe uma grande parcela da sociedade, tem um trabalho humanitário. O que recebe 2, que também tem mérito, num núcleo doméstico, um ambiente mais familiar. Pode ser não só o núcleo doméstico, mas a casa espírita nos propicia esse ambiente familiar. Então, são tarefas mais restritas, mas também importantes. Porém, aquele que recebe 1, considera-se que não tem tanta capacidade assim, mas ele tem uma capacidade natural, faz parte da sua essência, que é trabalhar para o seu progresso espiritual. Como? Adquirindo as virtudes que lhe faltam. Entendendo essas virtudes, podemos entender sim, não há problema nenhum, enquanto talentos que precisam ser adquiridos. E como uma reflexão, aí para o nosso caminhar, em qual categoria nos encontramos? Os mais experientes,
com uma experiência restrita, ou aqueles que devem cuidar de si mesmos? Os talentos, as moedas aí estão. Fazendo um paralelo para a gente reforçar e finalizar o nosso querido Emmanuel, lá no livro Palavras de Vida Eterna, um livro lá da década de 50, 40, 50, que eu gostaria de deixar para uma reflexão final para todos nós. Fazendo um paralelo com a vida material e os talentos divinos. Quando damos atenção em demasia à vida material, ficamos mergulhados nela. E a vida material é limitadora. Ela não gera benefícios maiores, porque a matéria se decompõe, a matéria se deteriora, a matéria perde o seu valor. Porém, os talentos divinos é completamente oposto. Mas o que Emmanuel nos diz? Há milhares de pessoas que efetuam a romagem carnal, amontoando posses exteriores à gana de ilusória evidência. E imobilizam-se do medo ou do tédio. Olha que interessante. Até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo. Ó, devolve esse corpo que não te pertence. Foi uma vestimenta provisória que Deus nos deu. E diz Emmanuel, não ouvir isso, não esqueça assim a tua condição. Olha o alerta, gente, de Emmanuel. De usufrutuário do mundo. Então, nós somos usuários dos recursos, dos talentos que a vida nos dá. E aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. Olha que mensagem maravilhosa de Emmanuel. E ele alerta-nos, lembra-te que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou. Exatamente a parábola dos talentos. O Senhor simplesmente vai, e aí? Vamos acertar as contas? O que fizestes com os talentos que eu lhe ofereci? Os tesouros do Espírito, diz-nos Emmanuel, finalizando, serão apenas aqueles que houveres amealhados em ti próprio, no campo da educação e das boas obras. Para a nossa reflexão, o que tem de diferente nisso? Ou melhor, o que tem de novo em cima dessa leitura que fizemos do pensamento de Emmanuel? Será que há um fator não conhecido por nós, não absorvido por nós em tantos outros estudos à luz da doutrina espírita? Isso é fato. O conhecimento essencial nós já temos. Quem somos, o que estamos fazendo neste planeta, qual é a nossa essência, qual é a nossa destinação, qual é o nosso papel de contribuição para a melhoria do nosso mundo, a partir da nossa melhoria interna. Então, como mensagem final, que nós procuremos evitar a acomodação, a justificativa desacerbada, a inoperância diante dos problemas do mundo. Se desejamos, se sonhamos com um mundo melhor, um mundo mais harmonioso, um mundo mais equilibrado, um mundo mais afetuoso, não vamos esperar que os outros façam. Os líderes mundiais, os governantes, os políticos, os maiores detentores das fortunas materiais. Vamos fazer a nossa parte. Criticar é muito simples. Dizer que não se faz por causa disso ou por causa daquilo. Não faço melhor porque o outro me impede. Eu não consigo fazer porque você não sabe a família que eu tenho. Vem ficar aqui no dia a dia. Mas, amigos, quando no plano espiritual estávamos, nos preparando para uma nova existência, quantos dos nossos amigos espirituais afirmando, olha, calma, prometa menos, planeje menos. Não, eu estou me preparando, já estou plenamente qualificado. Só que às vezes chegando aqui, há como um abafar, um apagar momentâneo das nossas decisões de fazer o melhor. Mas, irmãos, cada um de nós temos um papel essencial na vida. Enquanto espíritos imortais, temos uma capacidade multiplicativa do bem.
é aquela famosa corrente do bem, é a canalização, é a melhoria. E eu tenho usado uma frase, me permite compartilhar com vocês, é muito simples, como tem que ser a vida, né? Pensa no bem que ele vem. Mas interessante, entre pensar e esperar que ele venha, não é só, pensa, estou pensando no bem, eu estou pensando no mundo melhor, eu estou pensando na extinção da guerra. Não é simplesmente assim. Pensa e espera. Neste pensar e nesse esperar, é abraçarmos os talentos que a vida nos dá e fazermos a nossa parte. Sermos um esposo melhor, uma esposa, um pai, um amigo, um irmão, um colaborador, um irmão de doutrina. Cooperemos com esse mundo. Porque, com certeza, quando regressarmos, estivermos à frente da espiritualidade maior, em que fizermos a nossa prestação de contas, que não sejamos surpreendidos algo muito atual que aconteceu com esses dinheiros, né, perdidos e abandonados nas contas bancárias, que muitos ficaram animadíssimos acessando o site, né, do Banco Central do Brasil, aquele dinheiro esquecido. Eu não sei vocês, mas eu me surpreendi. Eu encontrei uma fortuna, vou compartilhar com vocês, quem estiver precisando, R$ 2,54. Ou, desculpa, R$2, tá vendo? O número é tão grande que eu fiquei assustado. R$ 2,54. De repente, vale uma reflexão. Quanto de nós achamos que já estamos fazendo muito, mas na hora da prestação de contas, meu amigo, olha, sabe aquilo que você falou? Você não fez. Sabe aquilo que você leu? Você não experienciou. Sabe aquele conselho que você deu? Você só deu o conselho. A sua vida realmente você não mudou. E é o que dizem, a famosa pureza em branco, no dizer do mestre. Túmulos caiados de branco por fora, mas com podridão por dentro. Que nós não tenhamos essa podridão. Nós temos, sim, a prontidão de estarmos atentos para os chamados do Senhor amado, Mestre Jesus e, acima de tudo, Deus. Que eles continuem nos fortalecendo. Essas são as mensagens, as nossas reflexões de hoje acerca desta parábola tão interessante, mas também com o seu valor significativo para o momento que nós estamos vivenciando. Vamos refletir, então, individualmente. O que tenho feito dos talentos que Deus tem me oferecido? Se eu for chamado hoje a prestar contas desses talentos, como é que eu estou indo para essa prestação de contas? Será que eu serei feliz, satisfeito, realizado intimamente? Ou será que eu manterei uma postura de medo, de acovardar-se diante de tantos desafios que a vida nos oferece? Então, obrigado por terem nos acompanhado nessas reflexões, desejando que os amigos espirituais continuem nos amparando, nos fortalecendo, renovando a coragem, para que possamos persistir, não no erro, mas persistir no caminho retilíneo da luz, da evolução que cada um de nós temos e estamos destinados. Muita paz a todos nós.